Bom dia, família. Eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Que privilégio ter você com a gente nesse dia, nessa caminhada da leitura do Novo Testamento, e nós já estamos no livro de Filipenses. Quantas coisas Deus tem feito em nosso meio, quanto que nós estamos aprendendo dele e com ele, e como tem sido excepcional fazer essa leitura bíblica diária, fazer a leitura dos livros do Novo Testamento e compreender o plano de Deus e a vontade dele para as nossas vidas. Que privilégio ter você nessa trajetória conosco, e nós estamos aqui para te estimular a continuar fazendo parte, continuar enviando esse devocional para todas as pessoas que você conhece, porque isso faz a diferença. Isso faz com que a palavra chegue a lugares que nós nem imaginamos, e esse é o objetivo do Senhor, porque a palavra dele não volta vazia. Hoje nós vamos ver e estudar um pouco sobre o capítulo 3 de Filipenses, e é claro, sempre vale ressaltar que esse livro ele foi escrito por Paulo, é uma carta à igreja de Filipe ali. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, e ele abordou temas aqui de alegria, de unidade, da verdadeira natureza da fé cristã. No capítulo 3, Paulo ele vai fazer uma transição significativa nessa carta dos Filipenses, porque ele vai começar a alertar os cristãos contra os falsos mestres que confiavam nas suas próprias obras e na sua própria ascendência, e ele enfatiza que a verdadeira justiça não vem da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, se você já fez a leitura do capítulo, retoma aí comigo, porque dos versos 1 aos versos 6, Paulo então vai falar sobre a inutilidade da confiança na carne. Ele começa alertando sobre aqueles que se gloriavam na carne e se apresentavam com uma falsa justiça. Ele até fala, olha, eu mesmo poderia me orgulhar dos meus feitos religiosos, eu mesmo poderia me orgulhar da minha trajetória, do meu currículo, do meu passado, mas ele afirma que tudo isso é uma perda em comparação com o conhecimento que hoje ele possui de Cristo. E da mesma forma, nós hoje somos convidados a examinar aonde estamos depositando a nossa confiança. Essa passagem nos convida a ver e avaliar a nossa vida e a entendermos se nós não estamos sendo tentados a confiar nas nossas realizações. Se às vezes a nossa fala não tem sido eu fiz isso, eu fiz aquilo, essa é a história da minha família, eu venho desse contexto, eu tenho esse e aquele conhecimento. Mas nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus não é baseado no que fazemos para Ele ou no que Ele fez por nós, mas é em quem Ele é e em quem nós somos. Então ele vai avançar dos versos 7 a 11, falando então sobre a importância desse conhecer a Cristo. Paulo declara que considera tudo como uma perda em comparação com o valor de ter um relacionamento real, verdadeiro, íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Essa busca, querido, deve ser o centro da nossa vida. Então hoje pergunte-se, para você, o que significa conhecer a Cristo? O que mudou na sua vida realmente quando você passou a conhecer, a ter um relacionamento profundo com Cristo? Porque quando nós aceitamos Jesus e passamos a nos relacionar com o seu Espírito em nós, isso nos transforma e ele nos convida diariamente a participar do seu reino, do seu movimento de restauração. É claro que nós também somos convidados a participar dos seus sofrimentos e da ressurreição. Por isso que isso nos mostra que seguir a Cristo não traz apenas alegrias, mas também exige compromisso e sacrifício.
E Paulo ele vem realmente falando isso, olha, se nós fôssemos avaliar a nossa vida, tudo que nós julgávamos importante depois que nós conhecemos a Cristo, deixa de ser, porque ele traz um novo padrão, ele traz uma nova mentalidade, ele traz então tudo o que é necessário. E ele diz, olha, eu joguei tudo eu joguei fora para abraçar Cristo e ser abraçado por ele. Então isso é o nosso objetivo, esse é o caminho que nós devemos seguir, ter um compromisso com Cristo e ser abraçado por Ele. Ele também vai continuar nos estimulando aí dos versos 12 a 16 a caminhar em perseverança. Ele vai falar sobre a sua própria jornada espiritual, onde ele não se considera já alcançado, mas continua a buscar o alvo. Ele fala, olha, não que eu já tenha concluído tudo, mas eu sigo para o alvo. Eu estou no caminho, eu estou prosseguindo para Cristo e eu estou fazendo de uma forma correta, íntegra. Então, por favor, estejam aí sendo encorajados, recebam essa chama de vida e de esperança na fé. Em nossas caminhadas, nós podemos enfrentar muitos desafios, muitos momentos de dúvida. Mas aqui Paulo nos exorta que a esperança é que Cristo está sempre à frente, nos chamando para prosseguir. Então, como que hoje nós podemos em nossa vida diária manter o foco no que é eterno e não nos distrair com as coisas passageiras? Hoje, o que você faz para voltar a sua mente para aquilo que é essencial e tirar as distrações que o mundo tem trazido sobre você? Ele fala, amigos, fiquem firmes, observe aqueles que correm a mesma carreira e prosseguem para o alvo, olhe para a família espiritual e siga junto, caminhando junto para o mesmo alvo, porque é isso que nos faz ser fortes, é isso que nos faz resistir. E ele vai então finalizar o capítulo nos lembrando então da nossa cidadania celestial, do nosso objetivo, de onde nós devemos ir e da onde nós devemos focar. Paulo, então, ele traz essa compreensão que o que deve moldar a nossa identidade, o nosso comportamento neste mundo, não é a mentalidade desse mundo, mas é a nossa cidadania do céu, é a eternidade. Estamos tão imersos nas preocupações e distrações terrenas que muitas vezes nós nos esquecemos que não somos daqui. Então, viver com a consciência de que há um lugar que nos espera, nos encoraja a agir de acordo com os valores desse lugar, com os princípios celestiais, buscando sempre a justiça, a paz, a alegria no Espírito. Então, hoje eu quero que você reflita onde está a sua confiança. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de lutas, nos momentos de dúvida, aonde você busca o seu apoio? Você busca o seu apoio nas suas experiências, naquilo que você tem de conhecimento, naquilo que você vivenciou, na sua família, na sua história? Ou você busca a Cristo e traz o poderio dele sobre você e reconhece que na sua vida só foi realmente mediante a graça e a misericórdia do Senhor? Será que hoje você pode avaliar a sua conduta e perceber se você realmente tem buscado conhecer a Cristo? Quais são as práticas que você hoje pode implementar no seu cotidiano para aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Ele? Porque é o seu conhecimento de quem Deus é nessa relação que você será transformado, moldado, será aí estabelecida uma nova mentalidade para você. Então hoje, como você pode também aplicar essa perseverança na sua vida, lembrando aí que você tem um alvo, você tem um projeto, você tem um objetivo, que é chegar ao céu, que você está aqui só de passagem e que você deve então entregar as áreas que você está desencorajado e desejar que Deus te auxilie e que você foque somente nele. Hoje, quais são as distrações que você precisa abrir mão para que você possa correr a sua carreira realmente focado, com intencionalidade, no caminho certo?
E claro, você precisa hoje refletir sobre a sua cidadania celestial. Quais as mudanças que você deve fazer para que o seu comportamento, as suas decisões reflitam não os valores desse mundo, mas os valores do reino de Deus. Filipenses 3, queridos, nos ensina que a nossa identidade e a nossa esperança estão em Cristo. A verdadeira vida cristã não se baseia em rendimentos pessoais ou em esforços, mas numa relação viva com o nosso Salvador. Que cada um de nós hoje possamos colocar em prática esses ensinamentos, buscando com fervor conhecer ainda mais o nosso Salvador e caminhando no propósito, na direção que Ele nos deu, que é o céu, que é a eternidade. E que nós possamos sempre nos lembrar que nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou e Ele venceu no nosso lugar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias se renovam sobre nós e nós queremos agradecer porque é o Senhor que traz a nossa identidade. E que privilégio nós temos de conhecer o Senhor. Então, Deus, hoje, Espírito Santo nos ajude a buscar ainda mais, mediante a Tua palavra, o conhecer a Ti, o entender os Teus princípios, os Teus valores e trazê-los para a nossa vida prática, mudando a nossa mentalidade, tirando o nosso foco desse mundo, das coisas emergenciais e focando no reino espiritual, nas pessoas, na redenção da humanidade. Direcione, Espírito Santo, a nossa mentalidade hoje para que nós não tenhamos dúvidas de que somos cidadãos celestiais e que estamos aqui por um breve tempo e que nesse breve tempo nós precisamos glorificar o Teu nome em tudo. Nos direcione ao que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Até lá!